Então, boa noite, irmãs. É uma alegria a gente estar junto novamente aqui, mais uma sexta-feira. Hoje eu acredito que é a véspera do final do estudo de Obras da Carne. Eu acredito que semana que vem a gente faz um encerramento, uma conclusão das Obras da Carne, e hoje nós vamos falar o último pecado listado lá em Gálatas 5, de 16 a 20, certo? Olha quem está chegando aqui, a Patrícia. Então, hoje é o último dia que nós estaremos conversando sobre esse assunto, o penúltimo. Boa noite, Patrícia. Oi, minha irmã, menina, eu cheguei agora do supermercado. Tá bom. Oi, gente. Eu apareço já já, tá bom? Só um Tá segundinho. bom. Tô ouvindo, tá, Tá irmãs? bom. Beijo. Então, a gente viu os pecados de natureza. Vamos tentar fazer uma breve recapitulação desses? Não, vamos fazer diferente. Sexta que vem nós vamos fazer, eu vou mandar um questionário para vocês durante a semana, a gente vai responder o questionário, vai fazer uma revisãozinha no que a gente estudou, todos os pecados listados como obras da carne, e eu vou fazer aquele questionáriozinho básico para a gente dar uma revisada, e sexta-feira que vem a gente faz um estudo mais de microfone aberto, para a gente conversar um pouco. Eu queria que vocês lessem e vissem o que vocês acharam que, irmã, você poderia ter abordado essa situação ou outra. Seria muito interessante que a gente fizesse um estudo mais voltado para uma compreensão do que a gente compreendeu, o que ficou faltando compreender. Seria muito interessante. Isso na próxima sexta, tá certo? Hoje nós vamos ver o último pecado listado, daqueles que a gente colocou como sendo pecados de natureza social, outros chamam de pecado de natureza moral. São aqueles pecados que a gente comete no relacionamento social, de família, trabalho, no nosso relacionamento com as outras pessoas, tá certo? Então, a gente vai compartilhar aqui Opa! Só um pouquinho. Hoje o negócio está meio... Ok. Vamos compartilhar. Quem lembra, antes que eu compartilhe, quem lembra qual é o pecado que está faltando a gente falar? O último listado. Pode fazer. Facções. Perfeito, as facções, né? Então, olha, está todo mundo afiado, né? Aqui nós estamos, então. Vamos listar aqui. O sétimo pecado que a gente vai falar é sobre as facções, tá certo? Esse termo, no grego, é aireses. Ele é traduzido para heresias e seitas, ou negação da verdade. Então, heresia, todo mundo, se eu falar heresia, todo mundo vai saber o que é, não é isso? Pelo menos já ouviu falar em heresia. Mas é interessante que a gente, no estudo desse pecado, no estudo do termo em si, a gente vai verificar que ele é mais profundo, é muito mais complexo do que só uma heresia. Sai uma heresia doutrinária. Eu acredito que é muito mais complexo do que só a heresia doutrinária. Negação da verdade. É um espírito faccioso, quando ocorre dentro dos relacionamentos, divisões e partidos. E isso é resultado de discórdias e brigas. Então, vamos lá. O termo quer dizer heresias e seitas, quer dizer espírito faccioso, divisões e partidos. E isso vai ser resultado de discórdias e brigas. Estou o tempo todo falando com as irmãs e mostrando que esses pecados de natureza moral, eles são, ou social, eles são meio que uma sequência. A gente viu que os ciúmes não é tão grave, a gente viu até que o termo tem um lado positivo, não é? Mas a gente foi começando a ver que a inveja é uma coisa que é como se fosse parecida com os ciúmes, mas ela é mais complexa um pouquinho. A gente viu que ira é mais um estado de animosidade, inimizade é uma disposição mental hostil,
a gente viu que, aí depois das inimizades, iras, aí a gente começou com as porfias, então a pessoa que começou ciumenta, invejosa, iracunda, com o espírito de inimizade, ela já começa a fazer confusão mesmo, ela começa na parte daquele cérebro que está sempre disposto para briga. E também a gente vai verificar que essa pessoa, ela vai procurar a confusão até chegar naquele famoso bate-boca. Depois a gente viu que quando ela começa aquela pessoa com espírito faccioso, o espírito de porfia dentro do coração, ele vai acabar em dissensões e discórdias. Não vai ficar só num bate-boca simplesmente, não. É um passo a mais a discórdia. Ele vai buscar discórdia. E no ambiente que ele estiver, isso vai se refletir nos relacionamentos que existem ali. Vai sumir a paz. E, por fim, esse que é o termo aireses, é interessante a gente ver que facção é traduzido de um termo que é heresia. A gente até pode achar assim, irmã, mas como assim? O pecado são porfias, discórdias e heresias, mas porque o termo é traduzido também para facção, para divisão, criação de partido. Eu espero que eu tenha conseguido colocar o que eu entendi, que eu achei muito interessante. Para a gente esclarecer um pouco mais, o termo heresia, no conceito secular, falando, como a gente vai buscar lá no Dr. Google, né? A gente vê que é uma teoria, uma ideia ou uma prática que seja contrária, que nega ou é contrária à doutrina estabelecida por um grupo. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito interessante aqui, ó. Segundo a Igreja Romanista, a Igreja Católica Apostólica Romana, eles são os detentores da verdade da Bíblia aqui na Terra. Eles são eles são o receptáculo dos oráculos de Deus aqui na Terra. Desde que eles, lá em 300, com Constantino, eles colocaram a religião romanista como sendo a religião estatal, como sendo a religião oficial do Estado, do Império. Aí eles foram trazendo desde lá e eles consideravam como eles sendo a revelação da verdade de Deus está na mão deles. Então, para eles, qualquer pessoa que seja contrário àquele conjunto de doutrinas estabelecidas por eles, por esse grupo, eles são hereges. A gente lembra na Idade Média que as pessoas eram mortas, eram martirizadas como herege. Por quê? Porque eles discordaram da Bíblia? Não, porque eles discordavam das doutrinas estabelecidas dentro do romanismo. Então, heresia no sentido de que quando você tem um conjunto de doutrinas e práticas estabelecida por um grupo, esse grupo vai dizer que aquele grupo que é contrário a isso é herege. Então, por exemplo, se você for para o adventista, ele vai dizer que todas as pessoas que não são sabatistas, que adoram a Deus no domingo, eles vão dizer que nós somos os hereges, tá certo? É isso que eles consideram o que é o conceito secular de heresia, tá bom? Aí, dentre as doutrinas das obras da carne descrita como pecado social, esse pecado de heresia é um pecado de ruptura, é inevitável o racha. Nós já vimos que a pessoa pode bater boca, mas pode continuar dentro da igreja, dentro da família, batendo boca, criando discórdia para cá e para lá. Mas quando tem o pecado de facção no coração, a ruptura é inevitável. Só voltando um pouquinho para o quadro anterior, gente, só para eu esclarecer mais uma coisa. Nós só consideramos heresia, nós que cremos na Bíblia, que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, a gente só acredita que a heresia é aquilo que não está dentro das Escrituras. Tá bom? Porque a heresia existe sim, mas não porque a gente não segue o sábado, não porque a gente não adora Maria ou não faz a transubstanciação na missa, mas porque a gente vê que esses conceitos e esses dogmas, essas práticas foram estabelecidas fora da palavra de Deus. Então, para a gente, o que não é da palavra de Deus é heresia. Por isso que é importante a gente como é que se diz? Ir lá na Bíblia e confirmar se aquilo está dentro da Bíblia ou não, tá bom? Então, só para ficar claro, isso foi para a gente deixar bem claro o conceito de heresia. Significa heresias e seitas, não é isso? E também o espírito faccioso, divisões e partidos, resultado de brigas e discórdias. Eu queria que a gente ficasse com essas duas coisas em mente aqui, tá bem? Então, nós já vimos o que era heresia, não é isso? E aí a gente vai ver que nesse pecado a ruptura é inevitável. Mostra um comportamento faccioso.
ele vai ser resultado de um coração que não quer se submeter ao Espírito de Deus e nem às Escrituras. O interessante é que, por exemplo, quando a gente verifica que esse termo quer dizer heresia, o interessante é a gente perceber que a heresia, quando ela existe verdadeiramente, as heresias são seitas, são associações que usam a palavra de Deus, mas elas não querem questionar e discutir, elas querem estabelecer novos conceitos além da palavra de Deus. Mas o interessante é que esse povo que faz isso é considerado herege para a gente, que querer na palavra de Deus. Mas acontece que a heresia não começa já com um conjunto de dogmas, um conjunto de doutrinas e um conjunto de ensinos, não. Nenhum deles começou assim, eles começaram lá atrás, no momento que aquela pessoa, aquele líder famoso que nós vimos na reunião passada, que aquele líder começou discordando de conceitos básicos e fundamentais da palavra de Deus. E ele começou a fazer isso de uma forma onde sobressaísse e ressaltasse o que ele pensava em detrimento do que a palavra de Deus diz. Então, quando existe esse sentimento faccioso e ele vai caminhando, ele vai haver ruptura, ele vai acontecer partidos, discórdias, e aí ele vai, algumas vezes ele forma efetivamente uma nova doutrina, vamos dizer, uma nova religião. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes esse espírito faccioso, ele vai ficar dentro da igreja minando o corpo de Cristo. Então é interessante a gente avaliar isso. Quando acontece desse pecado estar presente na pessoa ou em grupos de pessoas dentro da igreja, essas pessoas que já estavam na porfia, que estavam nas discórdias, eles já fizeram uma escolha aqui. Ele já sabe de que partido ele é, ele não está mais assim na dúvida, não. Quando esse pecado está presente, ele já tem a sua escolha, ele já tem a sua preferência, ele já sabe o grupo que ele participa e o grupo que ele é, como se diz, que é do que ele concorda, tá certo? E o adversário que ele discorda. Aqui já vai estar formado um grupo, um partido, seja religioso, partido no caso de sentido de uma discórdia onde houve essa ruptura dentro da igreja, não é? Vai acontecer de formarem as seitas e novas denominações. E a inimizade e a desunião estão declaradas quando chega nesse pecado. Por isso é que é interessante a gente avaliar. Eu sempre fico pensando em tentar passar para as irmãs isso. É importante que a gente pense, vamos aqui para o próximo quadro. É importante que a gente pense que chegue aqui, ó, nesse quadro, a progressão dos pecados sociais. Não tem necessariamente essa progressão, tá, gente? Uma pessoa facciosa não necessariamente é uma pessoa ciumenta ou uma pessoa invejosa. Eu estou dizendo só que eles vão crescendo em volume de gravidade. E, geralmente, a gente viu alguns exemplos bíblicos, a gente viu que Saul, por exemplo, Saul é o rei do pecado social, né? Ele é o rei da obra da carne. O homem tinha tudo contra pecado, ele era um homem completo. Ele conseguia ter ciúme, inimizade, inveja, ira, porfia, discórdia, ele conseguia fazer a facção, que era o racha mesmo, conseguiu rachar com o próprio filho. Então, esse homem era um homem que tinha todos os pecados de uma forma muito grave. Mas não necessariamente todo mundo vai ter todos esses pecados e nessa sequência. Eu já estou na porfia, eu só acho que os 3 últimos, quem tem esse pecado de bate-boca, de ficar com aquela mente voltada para discordar de tudo, de querer confusão, esse daí, eu acredito, isso não é nenhuma, não li em nenhum livro, tá certo? Eu acredito que esse vai chegar na heresia se não for controlado. Por isso é que é importante, aquelas janelinhas que eu coloquei, que eu botei assim, tentei botar umas portas, como se fosse no peregrino, é bom a gente chegar e não entrar por aquelas portas, continuar o nosso caminho para o céu, deixando esses pecados para trás. E a gente sabe que eles existem no nosso coração, a gente sabe que eles, muitas vezes, uns mais que os outros, e umas pessoas mais que as outras, eles estão presentes, mas a gente precisa lutar contra eles para que a gente não chegue ao ponto de causar escândalo na igreja de Deus, causar escândalo na família na família cristã, que é um dos pecados que tem gerado escândalo, que são as separações, as brigas, as discórdias dentro da família e até no próprio trabalho. Existem pessoas que são facciosas que criam caso onde elas vão, seja até no trabalho elas estão lá criando caso, né? Então, vamos ver um versículo de heresia na Bíblia. Eu queria que as irmãs abrissem a Bíblia para 1 Coríntios 11, de 18 a 19. É importante a gente ler esse texto, muito importante. 1 Coríntios 11.
Deveria ter deixado aberta a minha Bíblia já. 1 Coríntios 11. De 18 a 19, diz assim, ó. É aquele texto da ceia do Senhor que todo mundo sabe decorado, né? A criança mal começa a fazer a ceia, a gente tanto ouvir, a gente já decora. Mas ele diz assim, ó, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Dissensões, tá certo? Vamos lá. Olha aqui, ó. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Olha aí, há discórdias. E até importa que haja entre vós, em algumas Bíblias está escrito heresias, em outras está escrito facções, tá certo? Para que não os que são sinceros, ou seja, em outra versão está dizendo aprovado, em outra tradução está falando aprovado. É necessário que os que são sinceros se manifestem entre vós. Isso, para mim, é uma, como se diz assim, um alerta muito grande. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Até que é importante que haja heresias e haja discórdias, facções, para que fique claro aqueles que são aprovados, aqueles que são sinceros. Então, é muito interessante a gente verificar, porque se a gente não está envolvido em confusão, em intriga, em facção dentro da igreja, isso é maravilhoso, porque a gente vai estar no grupo de quem? Dos sinceros, dos aprovados, né? Mas se a gente é partidário de heresias e de facções e de dissensões, a gente vai estar aqui nesse versículo, nessa parte, que é até importante que se manifeste essas pessoas para que aqueles que não estão envolvidos nisso fiquem aprovados. Isso, para mim, é muito sério e é muito importante. A gente não está no meio dessas facções, tá certo? Ele diz lá no texto que chegava um e comia antes e o outro bebia para se embriagar. Então, é interessante que a gente saiba que não é só para ceia aquilo ali. Aquilo ali é mostrar que quando há facção e há dissensões, heresias dentro da igreja, ele está dizendo que os sinceros aparecerão, os aprovados aparecerão. A gente precisa atentar para isso, tá certo? E muitas seitas e heresias destruidoras, agora eu vou falar das seitas mesmo, daquelas que saem do meio cristão e que não são e não estavam com a doutrina verdadeira. Então, elas saem da igreja cristãs verdadeiras, elas começam, pessoas que começaram em igrejas verdadeiras, igrejas cristãs, igrejas que pregavam a verdade, mas elas fizeram o quê? Formaram associações para agradar a si próprias e os seus próprios interesses. Por que eu quero o apóstolo Paulo sendo um líder da igreja, da Bíblia, ou Pedro, me dizendo o que eu tenho que fazer, se eu posso dizer que eu sou uma pessoa que recebeu direto do anjo de Deus, eu sou uma que pode dizer que foi até o céu e viu a arca da aliança aberta, e um anjo veio e entregou para mim as tábuas em coisa de ouro, então, em tábuas de... a lei, o livro dos Mormons em tábuas de ouro, né? Então, para que eu quero me submeter à palavra de Deus, o que aqueles homens escreveram, se eu posso criar uma doutrina e fazer partidos, e eu ser o líder, e eu ser o tal? Então, é muito interessante. Esse aqui, eu coloquei essa figura, porque a gente vai ver agora aqui nesse... Antigamente, quando a gente queria pesquisar alguma coisa, eu não sei se as irmãs, alguma aqui lembra da enciclopédia Barça. As meninas, se eu perguntar, com certeza nenhuma sabe o que é a enciclopédia Barça, eu acho. Mas, assim, a gente tinha uma enciclopédia que aparecia... Barça e o Mirador. Isso, parecia um homem lá fora vendendo a coleção de enciclopédia Barça. E quem tivesse uma enciclopédia daquela em casa, era assim o máximo, que as colegas vinham na casa da gente para pesquisar na Barça. Minha mãe, eu sei que ela fez muito sacrifício, comprou a prestação e comprou para a gente uma enciclopédia Barça. Então, era muito interessante. Hoje em dia, o que está acontecendo? A informação está à disposição, totalmente à disposição de todo mundo. As pessoas, basta abrir o computador, que tem a verdadeira biblioteca lá dentro. E o que é mais importante, a biblioteca onde você não precisa se especializar em nada. Basta você ler um pouquinho, 4 linhazinhas, opa, captei, mestre. Aí, já sou mestre, agora eu já sei de tudo daquele assunto. E essas pessoas que estão ficando mestres em todos os assuntos, né? E na Bíblia, inclusive, cada uma faz sua própria verdade, a parte das escrituras. Houve um tempo que eu estava assistindo um pouco mais o YouTube e vendo
essas teorias do final, não sei porquê, eu acho que li um livro sobre Apocalipse, não sei, eu me interessei um pouco. Minhas irmãs, tenham cuidado com o que vocês assistem na internet por conta de Apocalipse. É cada absurdo, é cada mestre marcando data, as festas judaicas, quantas já apareceram. Eu não estou dizendo que não tenha fundamento, não, mas eles dão, assim, informações que o próprio Cristo diz que não nos compete saber. E eles dão lá dentro, como é que se diz? Com consciência, como se eles fossem os mestres que sabem de tudo. As teorias da conspiração estão aí para isso. O que acontece na teoria da conspiração? Eu ouvi falar, eu ouvi dizer, eu vi um vídeo que tem um imã no meu braço e está todo mundo acreditando e correndo atrás das histórias, né? Como disse uma senhora, agora eu assisti na televisão, achei muito engraçado, ela disse assim, que os partidários da teoria da conspiração estão na borda da Terra plana, escolhendo o lado que vai pular. É mais ou menos assim que ela falou, as pessoas que estão partidárias dessas teorias da conspiração, elas estão à borda, estão na borda da Terra plana, elas estão escolhendo o lado da Terra plana que elas vão pular. Então, tem que ter muito cuidado, porque as heresias, elas começam na informação que a gente quer ter prioridade, quer que a nossa informação seja a verdade, a parte das Escrituras. E João diz assim, olha, 1 João 2,19, diz assim, olha, eles, as pessoas que saíram, não digo necessariamente para formar uma nova doutrina e nem uma nova igreja, não. Mas olha o que ele diz, eles saíram do nosso meio, entretanto, eles não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Ele não está falando aqui da igreja batista regular, nem da igreja bíblica, nem da igreja cristã evangélica, ele está falando dos que são da palavra de Deus. É o que está nas escrituras. Eles não eram dos que são das escrituras, eles são daqueles que promovem divisões e saem do meio aqui porque eles querem dizer coisas que não estavam na palavra. Então, é muito interessante a gente verificar isso, tá certo? Mas a gente viu, até aqui, eu estou falando para vocês, de pessoas que fizeram facções, eram porfiadoras, faziam dissensões e divisões, mas agora eles estão fazendo facções e criando doutrinas, vamos dizer, erradas, tá certo? Conceitos, informações erradas. Mas tem uma turma que fica na igreja e que não quer sair, não. Eu nem sei se eles não são os piores, sinceramente. Tem uma turma que fica na igreja, ele não quer sair da igreja, mas ele quer continuar lá, parece piolho, sabe? Ele quer ficar lá, azucrinando a cabeça do ser humano que está lá dentro, querendo aprender a palavra de Deus. Aí eles vão criando o quê? Divisões lá dentro, promovendo partido, facção. Eles vão dizer assim, tem a turma que é do pastor, eu já vi igreja que tem a turma que é do pastor, morre pelo pastor. Você tem que morrer pela Bíblia. Se o pastor estiver correto segundo a Bíblia, tudo bem, você fique do lado dele. Mas você não fique achando que ele é alguma coisa, porque o pastor em si é uma pessoa que estudou um pouquinho mais e a gente botou para ser líder do rebanho. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar criando facção dentro da igreja por causa dele. E outros são da família tal. Tem divisão dentro de igreja por causa de família. É da família tal, a família poderosa, a família que tem muitos membros. Então, eu já ouvi falar muito isso. Graças a Deus que eu não frequentei igreja que tivesse essas dificuldades, não, porque eu frequentei muita igreja pequena. Mas eu sei que existe isso, sim. Outros defendem a Bíblia, estão no caminho, querendo defender a palavra de Deus. Mas tem uns que querem defender a tradição. Essa semana nós tivemos um assunto que veio à tona sobre o batismo de criança, não, batismo de adolescente, vamos dizer assim, que a palavra de Deus diz, se a gente é lícito, se tu crês de todo o coração, foi isso que o Filipe disse para o eunuco, né? Então, a criança que vai se batizar, ela precisa pelo menos crer de todo o coração, ela precisa ter discernimento, compreensão para saber. Você não vai botar um menino de 6 anos para estar se batizando, porque ele sabe lá o que a menina está pensando, o menino, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que a pessoa precisa ser batizada para tomar a ceia. Então, é isso que eu ia falar sobre a ceia. Então, a gente levantou isso no assunto, na lição dos meninos lá do OANSE, e não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que você tem que ser batizado para tomar a ceia. Isso é Bíblia. Mas a tradição diz que sim, você só pode tomar a ceia se você for batizado. Eu acho que essa tradição, dentre as tantas tradições, ela é uma tradição até viável, é até razoável, né? Mas a gente não pode ensinar para as pessoas que isso é bíblico, porque não é.
Então, a gente vai dizer, olha, isso é uma tradição, eu acho que é razoável, pelo menos eu, do meu ponto de vista, eu acho que é bastante razoável você deixar que a pessoa tenha uma certa idade, não para se batizar, depois cear, mas para cear, principalmente. Porque se você ceia sem discernir o corpo, você come e bebe juízo para si. Então, nós precisamos preservar as crianças de não estarem vulgarizando e sem compreender o que elas estão fazendo. Mas tem umas pessoas que querem defender a tradição de uma forma tremenda. Só pode ceiar se for casado no papel. Eu não sei o que eles fazem com o índio, ticuna, lá não sei de onde, que não tem papel. Então, e é uma tradição. Ah, lá não tem papel, então é sem papel. Mas aqui, como tem papel, é com papel. Então, é melhor dizer, se for casado com 2 gays, então pode. 2 mulheres, pode também, porque aqui a lei já diz que pode. Então, a gente precisa saber o que é tradição e o que é bíblico. Tá certo? E essas pessoas ficam dentro da igreja com seta para todo lado, botando cada um sua opinião. Importante a gente avaliar, essa nossa opinião é bíblica? Está na Bíblia? Conversa com 3 irmãos, 2, 3 irmãos, conversa com o pastor, tua dúvida. Tira dúvida, porque a Bíblia é uma coisa muito dinâmica. Eu acho interessante que, por exemplo, eu já acreditei que aquele ancião que sobe quando a feiticeira de Endor chama, que não era Samuel, eu acreditava totalmente, não é Samuel, não é Samuel. Mas por que não é Samuel? Ah, porque Deus condena. Consulta de mortos. A mesma Bíblia que diz que Deus condena a consulta de morte é a Bíblia que diz, era Samuel. Então, no seminário, na época, foi um estudo imenso e eu sofri muito e, no final, me convenci de que era Samuel. As irmãs que pensam o contrário precisam ir para a Bíblia, se debruçar e ter sua opinião embasada na palavra de Deus e não na tradição. É assim que as divisões começam. Uns dizem que é assim, outros dizem que é assado, e ninguém levanta com espírito de brandura, com espírito de aprendizado, tá certo? Outros querem ser santos. O que é santidade? Separação do pecado e dedicação para Deus, não é? Mas outros querem ser mundanos. A gente aprende várias coisas e as igrejas começam a colocar como sendo uma coisa lícita para a igreja. Então, não sei se vocês já viram, e me perdoe se alguém tem uma igreja assim, que faz assim. Me perdoe no sentido de que eu não estou ofendendo pessoalmente a pessoa, mas eu sei que, não me perdoe por eu dizer que está errado, não. Porque tem umas, sinceramente, vocês já viram aqueles filmes de fantasma? Eles não botam assim pelo menos filme não, então figura de fantasma, ele não bota, parece um lençol em cima da cabeça da pessoa, e a pessoa, ele fica andando assim, como se fosse assim, uma visagem, né? Eu acho que eu estou aqui, ninguém está nem me vendo. Coloca um lençol em cima da cabeça da pessoa e aquele bicho fica andando assim, como se fosse uma alma, né? Uma visagem, vamos dizer. Tem igreja que bota umas moças lá na frente, umas moças lá na frente, vestidas de umas roupas, cheias de véu, cheia de pano, e elas ficam parecendo umas almas, assim, umas almas penadas lá na frente, a música tocando e elas dançando, dançando. Aonde foi que a gente viu isso? Vai estudar o que era a dança em Israel, vai estudar o que era a religião em Israel. Lá não tinha separação Estado e religião. Então, a gente precisa fazer uma análise e verificar se aquilo é bíblico, porque a gente pode estar, ao invés de buscando a santidade, buscando mundanizar. Então, a gente precisa verificar se essas pessoas que estão querendo trazer. Eu já vi igreja agora que tem uns holofotes, uns spots de luz, são verdadeiros como se fossem uns clubes. Tudo fica escuro quando o conjunto lá na frente toca. Será que a gente precisa disso? Mas isso a gente tem que ser discutido segundo a palavra de Deus, onde é que está escrito, como é que a gente deve fazer. Liturgia não está na palavra de Deus? Ok. Então vamos ver como é que a igreja se conduzia no tempo antigo. Eu sei que Paulo pregava tanto tempo que o pobre do Eutico caiu de sono. Aqui, se a gente for falar isso, não, tem que ter a introdução, os corinhos, os cânticos, as danças, as músicas, o véu, as visagens dançando, para chegar em 20 minutos de palavra. Então, a gente precisa saber se realmente a gente está querendo que aquelas pessoas que estão querendo introduzir coisas na nossa igreja, se elas estão querendo promover divisões, facções, porque elas vão querer fazer adeptos. E a gente precisa saber se isso é bíblico ou não, tá bom? Aí nós falamos o quê? Só fazer uma revisão. As heresias, porque são heresias, facções, não é isso? Ou espírito faccioso. E a gente viu que as heresias saem de dentro do seio da igreja e vão se formar novas
teorias, novas doutrinas, porque eles não querem conviver com o corpo revelado das Escrituras. Então, eles vão querer o que eles inventam, que é a novidade, que alguém veio trazer para eles, né? A palavra de Deus diz claramente que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Mas as pessoas não querem ouvir isso, um coceiro no ouvido, elas querem o novo. Eu preciso ser dedicado ao sábado, mas a Bíblia diz que não tem poder nenhum contra a sensualidade, ou seja, a concupiscência que existe no meu coração, esse minha religiosidade, esse rezar de joelho, no caroço de milho, isso vai realmente evitar que eu me livre do pecado que habita em mim? Não. O que vai fazer é você achar que você está sendo santo pelo seu esforço, tá certo? Nós vimos isso e vimos também que na igreja algumas pessoas saem para fazer essa seita e outras ficam lá dentro minando o que ainda resta. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse para uma igreja, segura o que tu tens. Eis que cedo vê, mas segura, como quem diz, vai chegar num ponto que não vai sobrar nada. Segura o que tu tens. Acontece que essas pessoas facciosas, elas não vivem só na igreja, não, elas vivem primeiramente no lar delas, em casa. E essas pessoas, lembra aquele casal que eu coloquei, que é a fotografia de recém-casado? Eles eram bonitinhos, o marido era cheio dos cabelos, a mulher era linda também. Quando chega no final da vida, eles estão dois velhos se atacando, se agredindo. E às vezes não chegam nem na velhice, eles se separam antes. Por quê? Porque eles não podem mais viver juntos, obedecendo o mandamento do Senhor. Eles não conseguem mais, e casais, né, velho, agora está ficando cada vez mais sério, os casais jovens, que pela primeira briga que eles têm, eles racham. O que aconteceu? Eles começaram nas porfias, nos ciúmes, nas intrigas, nas iras, nas inimizades, nas discórdias, aí eles chegaram na facção. A facção é o quê? Ruptura, acabou, não dá para viver contigo. Eu lembro que houve um aconselhamento de um casal que o esposo queria muito continuar com a esposa e a esposa, claro que eu não acredito sob hipótese nenhuma que só ela tinha problema. É claro que quando um casal chega nesse ponto, a gente tem que reconhecer que a gente também é cheio de problema e o homem também. Então, teria que haver um aconselhamento. Eu não acompanhei, claro, o aconselhamento, mas assim, a igreja soube, né? Mas eu soube de uma coisa que o esposo falou assim, ela não quer viver mais comigo. Mas, meu Deus, como é que a pessoa está querendo viver com você? A Bíblia diz que se o esposo não quer se separar, que a gente não se separe se não for por uma coisa grave. Tipo assim, se você não está apanhando todo dia, né? Não está assim, o homem não é como é que se diz? Um mafioso que chega em casa e está botando a família em risco. Mas se não tem nada disso, é por desentendimentos como é? Incompatibilidade de gênero, como dizem. Por que a gente não faz um esforço, gente? Casos muito mais sérios, Deus manda a gente perdoar. Mais sério ainda, ele nos perdoou. Mas o faccioso, ele não quer, ele quer rachar. Eu quero que ele saia de casa, eu quero que ela saia de casa, eu não quero reconciliação, eu não quero amizade nem nada. Então, Mateus 19:6 diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É um mandamento de Deus isso é uma palavra de Deus. E a gente diz assim, não, mas para mim não, eu não aguento ele em casa, não. Eu até digo para vocês, sinceramente, logo que eu me converti, quando eu ouvi esse versículo aqui, eu vou confessar para as irmãs, que eu cheguei e falei assim, eu aguento tudo, mas traição eu não aguento, não. Eu me separo, eu prefiro ficar só, porque a Bíblia ainda diz que se tu te separares, teu coração for duro mesmo, tu fica só, não casa de novo. Eu digo, eu fico só, mas eu não fico casada. Hoje, eu digo assim para Deus, que Deus me livre, que nunca haja isso da minha vida. Mas eu digo, mas se acontecer, meu Deus, dá-me um coração obediente a ti para que eu possa perdoar. Então, o sentimento faccioso é aquele que ele é mais importante do que a Bíblia. E a gente não pode ter esse sentimento, né? Se a gente ama a Cristo e ele nos deu a vida eterna, ele nos deu tudo, não é? E a gente dizer que a gente é mais importante do que a Bíblia diz, tem coisa que a gente não consegue obedecer, eu concordo. Mas a gente precisa estar aos pés de Jesus dizendo, Senhor, me ajuda, que eu não estou conseguindo, né? Tá difícil para mim esse versículo, como eu falava no começo, mas agora a minha oração já é outra, meu Deus, me livra. Mas se acontecer, me ajuda. Na família, pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, provocadores de escândalo, trazem vergonha para o evangelho. A gente sabe que a família, nem toda família é composta só por cristãos. A gente sabe que tem família que tem ímpio dentro de casa. E o ímpio pode ser um filho rebelde, o ímpio pode ser um pai ímpio,
pode ser uma mãe ímpia. Eu já vi casos pavorosos de famílias onde um deles não é crente, ou mais de um, ou só um é crente, e a gente vê que ele precisa ter, assim, ai, meu Deus, a graça de Deus muito grande para ele não ser o provocador do escândalo, porque o outro vai promover escândalo, porque ele é ímpio, porque ele muitas vezes não realmente tem um comportamento inadequado. Mas ele diz o quê? Que o crente não seja o provocador do escândalo. E aí é mais difícil ainda, né? A gente suportar as coisas com uma família ímpia, às vezes a gente se converte depois de casado há muito tempo, os filhos não se convertem, e por aí vai. Mateus 18:7 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Eu tenho pavor desse versículo. Pavor. Ele diz que era melhor se tivesse um moinho colocado na pessoa e ele fosse lançado no fundo do mar, do que ele promover escândalo. Já pensou? Isso pode ser na igreja, pode ser em casa, pode ser no trabalho. A gente não deve ser motivo de escândalo sob hipótese nenhuma. E quem tem problema de facção, de sentimento faccioso, espírito faccioso, ele vai gerar escândalo. Não temos dúvida, não tenhamos dúvida. Na família, filhos que desonram os pais, irmãos que desonram irmãos, não é isso? Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, tá certo? Então, aqueles que estão dentro da igreja, cujo Deus deles é a própria vontade, o ventre dele aqui é a própria concupiscência, os próprios desejos dele, as próprias vontades dele. E se o Deus deles é isso, é esse, a glória vai estar na má fama mesmo. Ele não vai estar preocupado com boa fama, não. É na má fama mesmo. Visto que ele só vai se preocupar com as coisas da terra. Ele não vai se preocupar com as coisas do céu. Esse jamais vai chorar aos pés de Jesus dizendo: Senhor, me ajuda a superar tal pecado. Ele vai dizer: fulano é pior do que eu muito, ó. Estou na carne, eu estava no osso. É assim que diz essa pessoa que tem, cujo Deus é o ventre. Eu estava no osso nessa hora. Pelo amor de Deus, como é que você pode ser uma pessoa que tem o Espírito de Deus no seu coração e dizer que você está no osso? Você já abandonou o osso faz tempo. Agora a gente tem que estar realmente buscando a graça de Deus para a gente superar. E uma das primeiras coisas que a gente tem que cuidar, que Tiago diz, é o quê? Eu peco muito nisso. Todo mundo peca. Muita gente peca. Não vou dizer todo mundo, não, tem gente que é mais manso do que eu, muito. Então a gente tem que ter cuidado, não é isso? Para a gente não estar fazendo realmente que o nosso Deus seja o nosso ventre. Então, aqui, encerramos, tá certo? O que seria, para dizer sobre facção, era o que eu queria falar. A gente já falou muito sobre porfias e discórdias. Eu até fiz questão de falar bastante sobre esses dois, para que a gente se prendesse mais no que eles representam, para que a gente não chegasse nesse ponto, porque eu acredito, sinceramente, que quem tem aqueles dois pecados vai acabar na facção. E ninguém começa na facção sem ter passado pelas discórdias e pelas porfias, tá bom? Então, lutando contra a própria vontade. Todos os nossos esboços, eles têm uma introdução, eles têm os pecados, propriamente, que a gente colocou dentro dessa divisão, e a gente tem como que a gente pode lutar contra a nossa própria vontade, que eu já frisei várias vezes que nós temos duas naturezas, a gente simplesmente vive nessa luta, enquanto nós estivermos aqui nessa carne, a gente não vai estar livre desse pecado que habita em nós, mas a gente pode lutar contra ele, e a Bíblia nos dá várias promessas maravilhosas que a gente pode sair vencedor dessa luta, não é? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, que eu acredito que a gente pode fazer para lutar contra essa velha natureza que escraviza a nossa vontade. É muito interessante, irmãs. Olha, tem gente que diz assim, porque eu estava com vontade. Olha que coisa interessante. A gente não tem vontade de beber água. A gente bebe água porque a gente está com sede. Eu tenho sede, então eu tenho vontade de beber água. Alguém aqui já teve vontade de beber água, já acabou de tomar 2 copos d'água? Ninguém tem vontade de beber. Eu estou morrendo de vontade de ir ao banheiro, mas eu acabei de ir ao banheiro, então acabei de tomar água, acabei de comer, estou com o estômago desse tamanho. A nossa vontade é escrava da nossa necessidade. Acontece que quando a gente tem uma velha natureza no coração e ela domina o nosso coração, quer dizer, nós temos essa velha natureza, todas nós temos essa velha natureza, e ela domina o nosso coração, nós teremos vontades submissas a essa natureza. Acontece que quando nós temos a nova natureza
dominando o nosso coração. Quando a gente amanhece, como hoje apareceu no grupo, o irmão, o missionário César, mandou uma história, uma cântico, eu já vi várias irmãs já mandaram também, uma meninazinha de 2 anos cantando um hino, ela não sabe nem pronunciar as palavras. Meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que também a mãe ensina ele desde bem pequenininho que ele canta hino. Então, vamos dizer que essa criança cresça amando as coisas de Deus dessa forma, vamos ver que ele fica adulto, vamos ver que ela é uma senhora depois. Se ela tem essa vontade submissa à própria natureza, a nova natureza, quer dizer, ela vai buscar satisfazer essa vontade, porque a vontade vai ser uma consequência dessa nova natureza. Como a vontade ruim vai ser uma consequência da velha natureza dominando o nosso coração. Está dando para entender? Eu consegui me explicar? Estou conseguindo? Então, o que eu estou querendo dizer é que a vontade da gente é submissa a uma necessidade nossa. Então, se a velha natureza, o Deus dela é o ventre, e eu estou querendo que satisfazer a velha natureza, eu vou ter vontades para fazer o que a velha natureza manda. Mas se eu tenho uma nova natureza no meu coração, e eu tenho pela graça de Deus, porque Deus me disse que o Espírito Santo mora e habita em mim para sempre, então o que vai acontecer? As minhas vontades vão estar submissas a essa nova natureza que está dominando o meu coração. Então, como é que a gente pode lutar contra aquela vontade que é satisfazer aos desejos, as obras da carne? Como que a gente pode fazer? Eu só vejo uma forma. Eu sei que pode ter outras, mas assim, eu não consigo imaginar nada que não seja submeter a palavra de Deus e ao Espírito de Deus. Tem que se submeter à palavra de Deus e ao Espírito de Deus. Mas não é só assim, fazer aquela leitura, como eu disse para as minhas meninas lá do ONCE, eu digo que tem semana que eu estou lendo tão rápido e que eu acabo que não sei nem o que eu li. Não é assim. Outra coisa também, a gente está lendo 3 capítulos por dia. Eu conheço um pastor maravilhoso que ele prega que é uma beleza. Aí sabe o que ele disse lá no testemunho dele? Ele disse que lê 15 capítulos em inglês e 7 em espanhol, para ele não esquecer o idioma que ele aprendeu quando ele era missionário lá na América Latina. Quantos capítulos esse homem lê por dia? Só pode ser um bom pregador. Se eu lesse esse tanto, eu seria uma sumidade, eu seria uma santa, maravilhosamente santa. Mas o problema é que a gente não lê a palavra de Deus. A gente não lê o tanto que a gente tem que ler. A gente não medita. É outra coisa que a gente não faz na palavra de Deus, é meditar. A gente não procura saber o que aquilo está dizendo. Muitas vezes, olha, hoje eu essa semana, estou falando muito da semana, porque eu tive uma semana abençoada. Mesmo ruimzinha, eu tive contato com alguns alunos. Teve a coisa mais linda do mundo que ele disse para mim sobre a palavra de Deus, que ele estuda a palavra de Deus e ele busca compreender o que ele está lendo. Já pensou? Uma criança dizer isso para mim? Dizer isso para a gente, para nós, né? Ele lê a palavra, ele busca compreender o que ele está lendo e ele mostra com a vida dele na igreja que ele é assim. Então, é interessante que a gente saiba que estudar a palavra de Deus, ser submissa, quer dizer, em primeiro lugar, o que é ser submisso? Ser submissa é que você está sob, tá bom? Aqui tem esse telefone. Eu estou sobre o telefone, estou segurando, eu mando. Mas se eu estou aqui, ó, eu estou submissa, eu estou embaixo, sob alguma coisa. Então, se você está sob a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele vai dominar você. E a gente precisa meditar e orar e ter comunhão com os irmãos. É importantíssimo a gente ter comunhão com os irmãos, porque Jesus disse que a gente deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São os 2 grandes mandamentos. Então, se eu não tenho comunhão com os irmãos, se eu não tenho contato, se eu não cresço na igreja de Cristo, como que eu vou estar crescendo em relacionamento com Deus sem ter relacionamento com os irmãos? Por isso é que eu digo, irmãs, de todo o meu coração, eu não consigo conceber nem entender uma pessoa que dá aula para um irmão, ou tem um encontro com o irmão, ou tem encontro num curso cristão e fica de câmera fechada. Eventualmente fechar, porque você está se locomovendo, porque você está indo tomar um remédio, tudo bem. Mas você ficar falando, já pensou, minhas irmãs? Se eu fechasse agora a câmera, eu estava falando com vocês, sem eu estar olhando para as irmãs? Que comunhão é essa? Eu estou falando online, né? Pessoalmente, a gente chega na igreja, abraça, conversa, durante a semana telefona para uma irmã, telefona para outra, mas a gente precisa levar essa comunhão em todos os âmbitos da vida da gente. É importante que a gente saiba que esse relacionamento que a gente tem faz com que a gente cresça, tá certo? Então, a minha ideia de lutar contra a própria vontade é essa. E para concluir, realmente, eu queria dizer para a gente que Tiago tem vários textos que a gente poderia ter usado. Então, eu escolho alguns que, às vezes, eu quero falar uns 3, 4 textos, mas não adianta, porque
não adianta falar de todos, né? Então, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, para Tiago 3, do 13 ao 16. Já, todo mundo? Tiago 3, do 13 ao 16, né? Aí diz assim, ó. Quem dentre vós é sábio e entendido? Olha que coisa interessante. Sábio e entendido. Então, a pessoa sábia, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? Então, a gente sabe que para ser sábio e entendido é uma coisa maravilhosa, né? O temor do Senhor, a sabedoria tomando conta da nossa vida, o entendimento das coisas, né? Então, ele pergunta primeiro assim, quem de vós é sábio e entendido? Aí ele diz, quem é que é sábio e entendido? Ele diz assim, olha, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha que coisa interessante. O bom trato, né? Isso é para mim, né? Na minha cara, como diz o... Porque eu não sou uma pessoa mansinha, dócil, meiga e doce. Eu gostaria muito de ser assim. Eu gostaria de chegar na igreja e falar assim, oi, tudo bem, irmã? Mas que eu, infelizmente, eu sou assim, oi, irmã, tudo bom? Então, assim, eu gostaria de ser aquela pessoa mais mansa, mais dócil. Mas eu tenho lutado, viu? Tenho tentado aprender. Mas, assim, o bom trato, a gente tratar as pessoas, mesmo quando a gente está chateado e com raiva, ou aborrecido com a mãe, vamos dizer, se aborreceu com o pai, mas a gente chega com a irmã e não faz aquela cara. Tem gente que, quando se aborrece com alguma coisa, chega para falar com você assim, ó. Vê se vocês vão enxergar a minha cara aqui. A irmã chega para falar, seja o irmãozinho ou a irmãzinha, chega para você e fala assim, oi, só para você perguntar, o que foi, irmã? O que aconteceu? E fica fazendo aquela cena do mundo todo. Ele diz que a gente deve tratar todo mundo, bom trato, bom tratamento com as pessoas, né? E as obras devem ser feitas com mansidão e sabedoria. Opa! Mas aí ele diz assim, isso é o que ele diz que o sábio entendido deve fazer, não é? Bom trato e obras com mansidão e sabedoria. Mas diz assim, olha, mas se tende em vós, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Olha que coisa interessante. Para nós que não somos não estamos 100% no bom trato, nem temos aquela mansidão e aquela sabedoria maravilhosa que Deus quer que a gente tenha, ele diz para a gente o seguinte, se você tem a inveja amargurada, eu estou com a outra tradução na cabeça, mas se tem amarga inveja, ou seja, você descobriu, opa, tem um sentimentozinho de inveja aqui, um pontinho de inveja aqui, sentimento contencioso, quando a irmã dá uma opinião, você na memória diz, você sua mente diz, mas poderia ser de tal jeito. Se realmente tem sabedoria no que você pensou, externe, porque pode trazer crescimento. Mas se é só para contenda, vamos guardar a nossa opinião para a gente, né? Aí ele disse, tem sentimento contencioso no coração, ele disse para a gente não se gloriar, chega de dizer que a gente está na carne, que a gente está no osso, que a gente é assim mesmo, que a gente bota para quebrar, não vamos nos gloriarmos nisso, vamos ter vergonha do nosso comportamento inadequado. Mas ele diz que a gente não deve, não só não se gloriar, mas a gente não deve mentir contra a verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente cala, a palavra de Deus diz que quando a gente cala, aquilo faz mal para a gente continua com aquele sentimento ruim no coração. Vamos nos aconselharmos. Primeiro vamos ler a Bíblia, vamos aconselhar com a irmã, vamos exercitar. Quando você tem vontade de responder uma resposta braba para a pessoa e que você se cala, você não está sendo falso, não. Você está sendo contido como a palavra de Deus manda que a gente seja. Então, a gente não deve se gloriar quando a gente vê que esses pecados, essas obras da carne existem no nosso coração, mas a gente também não deve mentir contra a verdade. Vamos ver o que ele diz que a gente deve fazer. Porque ele diz que essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha que coisa pavorosa, irmãs. Ele está dizendo o seguinte, olha, inveja amargurada, sentimento contencioso no coração. Se a pessoa se gloria disso e mente contra a verdade, nega que tem isso no coração, olha o que ele disse aqui. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Ela é terrena, animal e diabólica. Como é que o crente pode ter esse tipo de sabedoria, de comportamento, né? De sabedoria? Mas o mundo tem, viu? O mundo está mandando você responder na lata, o mundo está dizendo que bateu, levou. O mundo está dizendo um bando de coisas. Se a gente não tiver cuidado, a gente pode até aconselhar filhos, irmãos, adolescentes e jovens com esse aconselhamento. Então, ele está dizendo que essa sabedoria é diabólica.
É pavoroso isso, você ter esse sentimento, você não reconhecer e você se gloriar dele. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, acabou o assunto, né? Se a gente tem esse sentimento no coração, a gente deve confessar, a gente deve abandonar e não se gloriar dele. Vamos calar a boca. Ninguém vai ficar dizendo, é porque eu sou assim mesmo. Como assim? Deus não pode te transformar? O Espírito Santo não está no teu coração? Você não já é diferente do que você era? Com certeza, todas nós já somos muito diferentes do que nós éramos quando nós nos convertemos. Então, é porque ele vai completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Mas a gente não deve hoje dizer, eu sou assim mesmo. Não, eu ainda não sou o que eu deveria ser, mas graças a Deus, porque eu não sou o que eu era. Então, a gente não pode ter sentimento faccioso, contencioso, inveja, ciúmes, ira, inimizades, porfias, discórdia no nosso coração. Porque ele diz que onde tiver isso, vai ter perturbação em toda obra perversa. Mas aí agora ele vai falar o que é a sabedoria do alto. Olha aí que linda. A sabedoria que vem do alto é o quê? Primeiramente, ela é pura. Ela é sem mácula, ela é sem mancha, ela é sem, como se fosse assim, sem nada escondido. Ela é sincera, ela é pura. Eu vou falar para os irmãos uma ilustração que um pastor deu e eu achei muito interessante. Eu não sei se é verdadeira, eu não sei se na original é isso, que eu também nunca fui procurar, mas só a imagem que ele deu é muito interessante. Vocês já viram madeira, quando você compra madeira bruta, que corta por exemplo, um tronco de árvore dessa grossura assim, bem grossão, eles vão cortar pranchas para fazer o móvel. E muitas vezes, quando você corta, passa na máquina para cortar, ele fica pequenos buraquinhos assim na madeira, pequenos buraquinhos. Quando ela é boa, perfeita a madeira, ela não vai ter esses buraquinhos dentro dela. Mas quando ela não é de primeiríssima qualidade, ela tem pequenos buraquinhos dentro dela. Aí, o que acontece com o marceneiro, quando ele recebe uma leva de madeira dessa, que ela tem pequenas imperfeições e buraquinhos? Esse pastor contou que ele passa cera de sei lá, carnalbeira, mel de abelha, sei lá de que, uma cera especial com serra, pó de serra, e ele faz de tal forma que fica igualzinho, como se fosse perfeita a madeira. Acontece que, com o tempo, a madeira resiste, mas aquele buraquinho que foi tampado com aquela cera, ele vai brocar e ele vai se desgastar com o tempo. Então, ele diz que o sincero vem desse termo sem cera. Eu não sei se é verdade, mas eu achei que a ilustração é muito interessante. O que é puro e sincero? Sem cera, que nós sejamos madeira de primeira qualidade e não aquela madeira que a gente está cheia de tampãozinho, querendo encobrir o que a gente é, como ele disse lá na frente. Não se gloriar no pecado, mas confessar, não é isso? Então, a gente não pode dizer que eu sou assim mesmo, não, a gente tem que confessar o nosso pecado e abandonar. Porque ele diz que a sabedoria do alto, ela é primeiramente pura, sincera, ou seja, de primeira qualidade, né? Pacífica, ela não vai procurar contenda, intriga, discórdia, facções, tá certo? Ela vai ser moderada, moderada. Quando a gente ouvir uma conversa na igreja ou em casa, vamos procurar, às vezes a pessoa que é um pouquinho, com o coraçãozinho um pouquinho mais acelerado, sabe? Eu, por exemplo, a gente já fica logo, sobe logo uma raiva no coração da gente quando a gente vê alguma coisa que não agrada. Mas a gente deve procurar abafar aquele sentimento, aquele comportamento e buscar a moderação, procurar saber se aquilo é verdade, procurar saber, e mesmo assim, quando acontecer de uma irmã fazer um comentário, alguma coisa, a gente levar em consideração a situação que a irmã está, como a irmã já cresceu, como a irmã já melhorou, então deixar por menos. Se cabe uma exortação, vamos exortar, mas vamos agir com moderação, tá certo? Vamos ser tratável na igreja. É horrível a gente viver dentro de uma igreja onde algumas pessoas podem ser a cara de bicho. Pela graça de Deus, nós não temos isso, a igreja é tão pequenininha que se a gente não sorrir para todo mundo, quase que a gente não sorri para ninguém, né? Se a gente não sorrir para meia dúzia de pessoas e ficar com raiva da meia dúzia que tem na nossa igreja, fica difícil. Mas uma igreja maior, às vezes aquela irmã nem viu a gente fica logo achando que a pessoa não está sendo uma pessoa educada, e mesmo a gente procurar se cuidar para a gente não ser uma pessoa intratável,
uma pessoa desagradável, né? Isso que ele está dizendo que é a sabedoria que vem do alto. A gente ser cheia de misericórdias e bons frutos, né? Misericórdia, não é? A gente tirar a pessoa a pessoa cometer um erro, aí ela merece ou um tratamento errado, ou um comportamento que a gente pudesse ter mais ríspido, mais duro, mas a misericórdia diz exatamente para a gente não colocar aquele castigo em cima daquela pessoa, não colocar aquela cara feia, aquela má vontade com aquela irmã que é mais difícil. É fácil? Não, não é. Mas a gente precisa exercitar isso, tá certo? E bons frutos, não é? Fruto que a Bíblia diz, que coisa maravilhosa. Olha que coisa interessante, irmãs. Ela diz que há cristãos que frutificam a 100, a 60 e a 30 por um. Eu não sei se as irmãs já pararam para perguntar assim para si mesma. Será que eu sou aquela que dá 30 frutos por um? Recebe uma coisa de Deus, recebe um dom, recebe uma iluminação da palavra de Deus, recebe uma bênção e a gente dá que fruto? 30, 60 ou 100. Interessante, né? Outra coisa é sem parcialidade. É outra coisa difícil, irmãs. É muito difícil de não ser parcial. Até com os filhos, não digo que a gente prefere um do que o outro, não. Mas eu acredito que tem os filhos que são mais tratáveis, são mais agradáveis, mais fáceis de tratar. E a gente acaba tendo um pouquinho mais de boa vontade naturalmente. Mas a Bíblia diz que a gente não pode ser assim. A gente tem que ser imparcial, sem parcialidade. Então, a gente precisa ter cuidado no trato na igreja, com as irmãs e com o nosso esposo e com os nossos filhos, né? E sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Não adianta a gente querer ser uma pessoa que a gente não é. Eu falei para as irmãs também, uma menina que tinha lá na igreja, eu não gosto muito, sinceramente. Eu acho meio complicado, mas é uma questão minha, eu preciso me tratar disso também. Porque eu digo assim, que em 100 pessoas, eu acredito que uma deva ter uma voz assim. Oi, irmã, tudo bem? Eu não sei, eu não acredito que essa pessoa em casa, ela briga com o marido desse jeito. Oh, meu amor, não acredito que você fez isso. Eu não acredito, gente. A gente fala normal. Então, quando eu vejo aquela pessoa daquele jeito, com aquele... Eu digo, meu Deus do céu, essa pessoa precisa de oração. Porque a pessoa pode ter uma voz mansa, eu já vi pessoas que são dóceis, mansas, mas não uma coisa meio... A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sem hipocrisia. Então, irmãs, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Só o amém no final desse estudo, não é? Que assim seja. Amém, não é? Que a gente consiga realmente... fazer da nossa vida esse estudo que nós fizemos de obras da carne, quando fosse sexta que vem, se Deus quiser, nós vamos enumerar, eu vou trazer alguma coisa para as irmãs, eu não sei se eu trago o questionário online aqui para as irmãs, eu achei o máximo do sábado passado, que a gente dava 3 opções, e a primeira opção que não era ia voando assim, a outra opção que não era ia voando assim e ficava só a última opção que era. Então, eu achei muito legal aquilo. Quem sabe se a gente não faz isso online no nosso plaquinha, sei lá. Então, que a gente possa dizer amém, não é? Que a gente tenha uma sabedoria do alto, que a gente consiga não negar as nossas dificuldades, não ocultar, mas também não nos gloriarmos dela, desses defeitos de caráter que a gente vem, chega a Cristo cheia deles, né? E mesmo com Cristo, andando com Cristo, a gente continua com esses defeitos de caráter, com essas obras da carne dominando o nosso coração. Então, no último momento, a gente vai fazer alguns questionamentos, porque vocês sabem qual é o assunto que vem logo depois, não é? Das obras da carne? Quem sabe aí, rapidinho? Quem é que sabe? Quem é que vem sem olhar, sem olhar, sem olhar, sem olhar, sem olhar. Inveja. O espírito, não é isso? Agora que me vem à mente que antes de concluir as obras da carne, olha que coisa interessante, gente. Antes de concluir as obras da carne lá, para passar para o fruto do Espírito, olha o que tem aqui assim, olha, interessante a gente ver isso daqui, diz assim, ó, termina com invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, não é? Acerca das quais de antemão vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, o que a gente faz com esse resto de versículo? Quem comete as obras da carne não herdará o reino de Deus. Será que essa Bíblia está mentindo? A de vocês diz a mesma coisa?
Eu acredito aqui que é quem pratica essas coisas. Cometer uma vez ou outra, a gente acaba cometendo, né? Mas praticar, a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, ele está dizendo aqui que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí, no final, ele diz o quê? Mas o fruto do Espírito é... Aí foi como a gente fechou aí com essa sabedoria que vem lá do alto, não é? Que vem do Pai das Luzes. E a gente precisa pensar no que a gente deve fazer para que a gente consiga mudar verdadeiramente a nossa vida com relação a essas obras que ainda resistem, persistem em viver no nosso coração. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela vida de cada irmã, cada senhora, cada moça, cada menina que está aqui, meu Deus. Que nós passamos esse período estudando esse estudo, não que tenha terminado, nós ainda continuaremos sexta que vem, mas, meu Deus, abençoa, Senhor, a nossa vida, faz com que nós tenhamos, confessemos os nossos pecados umas às outras, e primeiro a ti, depois umas às outras, não neguemos o nosso comportamento, mas também não nos gloriemos nisso, Senhor. Que a gente realmente possa reconhecer que esses pecados estão no nosso coração e precisam ser abandonados, meu Deus. Muito obrigada, Deus, pelo teu tão grande amor. Em nome de Jesus, amém. Eu vou só desligar aqui para não